Há 2 anos, o atual governo brasileiro tenta, de qualquer forma, licenciar um grande empreendimento para geração energética na Amazônia, o complexo hidrelétrico do Rio Madeira. O projeto prevê a construção de 2 barragens, uma na Cachoeira de Santo Antônio e outra na de Jirau, com a expectativa de gerar aproximadamente 6.500 megawatts de energia, o que corresponde cerca de 6,5% da atual capacidade de geração de energia do país. Porto Velho será o palco principal desta construção caso ela seja executada. Há uma grande pressão política e econômica para que as obras aconteçam, apesar de menos de 2% da população ter acesso a saneamento básico, termos um dos maiores índices de violência do país, uma profunda desigualdade social e uma rede deficitária de educação e saúde. Problemas sociais que tendem a se agravar com a construção. Um dia a água chegou bem ali, entrou dentro da casa dele e entrou na minha. De todo mundo. Foi, entrou lá no camelô que a gente sofremos aqui para fazer ponte. Entramos dentro d'água que a água cobria, era nós nadava para fazer ponte aqui. Aqui não é lugar de viver não, aqui. E nós sabemos que com a construção das usinas a tendência também é piorar, porque se você tem o deslocamento de milhares de pessoas para a cidade, sem moradia, já vai ter um problema de moradia e vai ter um problema de terras também. Onde que essas pessoas vão morar? Onde que essas pessoas vão trazer as suas famílias, educar os seus filhos? Então esse problema tende a se agravar muito mais. E um problema muito maior que é o da violência, né? Porto Velho é uma cidade considerada muito violenta, em número de assaltos, violência nos bares, violência física, violência sexual, doméstica sexual, violência contra as mulheres, contra crianças. Então, as várias formas de violências, com a construção das usinas, obviamente que com o super inchaço da cidade, a tendência é a piora, né? É um aumento dessa violência, o aumento do consumo de droga, o aumento de consumo de álcool, né? Que é um problema seríssimo também em Porto Velho. Então, as usinas elas têm essa catástrofe, nós podemos dizer assim, uma catástrofe, um caos social, né? Além do caos ambiental, nós temos um caos social urbano na cidade. Calcula-se que pelo menos 100.000 novos migrantes chegarão para disputar os empregos ofertados. Contando apenas com a população atual, Porto Velho precisaria hoje de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais para sanar seus déficits de infraestrutura. Apoiados em um falacioso discurso de evitar um novo apagão em 2011 e sob a alegação de que poderá comprometer o crescimento do país, o complexo foi colocado como a única opção para assegurar, sem riscos, as metas de desenvolvimento planejadas para o Brasil. Os estudos de impactos ambientais foram superficiais e os relatórios manipulados. Desrespeitou-se os avanços e as difíceis conquistas legais da sociedade brasileira. Diversos problemas foram apontados no projeto das hidrelétricas por conceituados especialistas de diferentes áreas, inclusive do próprio governo federal. Motivos que levaram à negação da licença prévia para a instalação da obra, causando irritação nos altos escalões do governo. Como represália e estratégia para aprovar o controverso projeto a qualquer preço, fragmentaram o IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento, dividindo-o e criando o Instituto para a Defesa da Biodiversidade Chico Mendes. Alan, essa divisão do órgão foi uma estratégia do governo para poder aprovar o licenciamento das hidrelétricas do Rio Madeira? Aparentemente,
Parece que foi. Porém, nós entendemos que não havia necessidade disso, porque nos cabe, como instituição, apenas analisar os estudos e apontar aonde tem falha como condicionantes. Quem efetivamente não emitiu a licença não foi os servidores, foi Marcos Barros e o diretor de licenciamento. E esses dois de nomeação exclusiva do presidente da República. Então o problema é de gestão do próprio presidente e não da instituição. Houve também o desmonte da comissão governamental responsável pelo licenciamento da obra, que passou a ser, de uma hora para outra, taxada de inexperiente, pelo fato de ter negado o documento. Criou-se uma nova comissão de licenciamento, escolhida cuidadosamente pelo governo, com a tarefa de licenciar a instalação das obras, mesmo sem haver sido comprovada tecnicamente a viabilidade ambiental para tal alegação. Dentre vários problemas apontados por especialistas está a falta de estudos sobre as consequências para as áreas de várzea, abaixo das barragens. A várzea, importante fonte de recursos e subsistência para centenas de famílias, sequer foi estudada, demonstrando a falta de atenção dada às populações tradicionais que dela dependem para sobreviver. O pulso de inundação que existe na Amazônia, que com um período de vários meses de água subindo e enchendo, os rios extravasando e alagando grandes áreas, e depois um período de vazante, seca, quando o rio fica bem baixo, aparecem praias, esse ciclo anual regula as características biológicas tanto da fauna quanto da flora. A grande maioria das plantas da região da várzea sincroniza o período de frutificação com o período de águas altas. E a fauna, principalmente os peixes, que fazem a maior parte da fauna que existe nessa área, também sincronizam a sua reprodução com o início das enchentes, porque é aí que os ovos e larvas vão ser carreados para a várzea, que é muito produtiva nos grandes lagos. Então existe todo um mecanismo intrincado que leva as espécies da fauna e da flora a se adaptarem a esse ritmo anual de enchente e cheia. Se esse ritmo for quebrado, os peixes, os outros animais aquáticos, as aves que vivem na região, as plantas que estão presentes na várzea, vão perder aqueles gatilhos que a gente chama, aqueles sinais ambientais que determinam quando é a época de frutificar, quando é a época de se reproduzir, quando as aves vão pôr os ovos e assim por diante. Então, quebrar esse equilíbrio é colocar em risco todo o sistema da várzea. Então, todo ano o rio vem, limpa essa área, enche e com a sua seca, com a baixa, formam-se essas praias e onde os agroextrativistas tiram o seu alto consumo e o excedente também para comercializar em Porto Velho. E com a construção do empreendimento há uma grande preocupação dessas famílias com a situação da várzea, se ela vai conseguir ser refertilizada, se eles vão conseguir tirar o seu sustento nessa área, que é muito importante para a sua produção. A gente mora aqui, tem gente que mora aqui há 30, 40 anos e nós vivemos daqui da praia, né? Todos os anos ela enche, seca, deixa o terreno bom para a gente plantar. E com esse empreendimento do Rio Madeira, desse hidrelétrico, nós estamos com medo de dar algum impacto aqui para nós trabalhar, porque aí nós só trabalhamos aqui. E se eles não ajudar, o governo federal não ajudar, não sei o que vai acontecer com nós aqui. Que nós vivemos daqui, você vê, nós plantamos aqui, todo mundo planta aqui no Rio Madeira. Agora ninguém sabe o impacto que vai dar dessa hidrelétrica aí. Né? Nós tiramos sustento daqui, né? Da várzea do Rio Madeira, né? Trabalho derrubar, a gente não pode derrubar, entendeu? Se vir mais esse impacto a prejudicar a gente vamos viver de quê? A maioria do pessoal aqui trabalha na várzea. Ó, tem gente aqui que o terreno dele não pega esse barro aqui. Mas ele vem, pede terra pra gente, planta aí, ele vai lá na terra lá que cria lá no meio da ponta da ilha, ele vai lá e planta. Nem todas as pessoas que têm terreno na beira do rio, eles plantam nas outras ilhas, como os outros moradores dali do outro lado, eles vêm para a ilha do meio, plantam naquela terra da praia. Muitos daqui também vai e plantam as melancias deles. Quer dizer, é uma comunidade toda, Silvana. Eu não posso citar a quantidade de família, porque essa região daqui
Todo mundo produz na vargem abaixo. E se acabar aquele aterro lá, só vai ficar areia lavada. Se ficar areia lavada, não dá nada. Vai ficar um deserto. É como se tirasse o chão do ribeirinho, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que trabalham, né? Isso sem falarmos da importância desta área para a manutenção da biodiversidade, como para a preservação dos bagres e outros peixes. O primeiro impacto é uma grande perda de biodiversidade, né? Porque não se tem estudos diretamente ligados a essa parte de diversidade, inclusive taxonômico também, né? Porque se prevê encontrar ainda mais ou menos umas 700 espécies de peixes, só nessa região. Quanto à migração, se fala muito em prejudicar espécies de interesse comercial. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de populações, a gente tem que compreender toda uma dinâmica. Então existem espécies que não apresentam interesse comercial, mas que estão intimamente ligadas a todo o comportamento de uma comunidade íctica ou comunidade de peixe. A gente deve compreender, entender que existem espécies diminutas, como piabas e lambaris, que são importantíssimas para a manutenção das comunidades de interesse comercial, como é o caso da piramutaba e da dourada. Mexer no Madeira significa mexer na economia de quem depende dele diretamente, a população ribeirinha, e nós que indiretamente, por estarmos morando na cidade, também dependemos. Então, é importante que a gente tenha isso bem claro. A economia de várzea, ela sustenta as famílias da beira do rio e sustenta as famílias da periferia de Porto Velho. O governo e os empreendedores tratam as etapas de licenciamento do empreendimento como uma mera formalidade a ser cumprida antes do início das obras. Não houve diálogo com as comunidades, exceto em reuniões fechadas, previamente agendadas e controladas por eles. Nós estamos numa situação tanto quanto delicada. Como eu falei para o colega aqui, nós estamos representando FURMA, mas não temos autorização da empresa para deixar fazer filmagem. Aí eu liguei para lá para consultar e disseram que não. Por que o motivo de não haver essa filmagem? É porque não. FURMA não quer que haja filmagem. Por que a empresa está fazendo isso por debaixo dos panos, então? Não é por debaixo dos panos. Porque a comunidade precisa saber o que ela fez, as reivindicações que ela está fazendo, né? Ela precisa documentar o trabalho que ela está fazendo, as reivindicações que a comunidade está fazendo junto à FURNAS, certo? Porque não é bom, a empresa chega aqui, FURNAS chega aqui, faz a filmagem dela, leva o documento para lá, ela tem o documento. Nós, a comunidade aqui, fica vendo a rio, não sabe o que foi que aconteceu, só FURNAS que sabe. Eles não querem discutir o modelo de construção de barragem, a hidrelétrica do Madeira. Eles querem discutir propostas que, na verdade, já são formuladas propostas. Não é a comunidade que participa das propostas. Para uma obra tão complexa, apenas 4 audiências públicas foram programadas, sendo somente uma na cidade de Porto Velho, apesar das inúmeras solicitações de mais audiências feitas pela comunidade do município. Mesmo as audiências programadas não esclareciam a população a respeito do projeto e dos seus impactos. Porque para mim não está claro. O discurso que vem atender o desenvolvimento de Rondônia não está claro. Eu estou colocando isso como professor da universidade, porque na minha universidade, que está aí o nome, nós não discutimos. Se na universidade não se discutiu, eu quero saber se na associação de moradores se discutiu nas entidades de classes. Eu quero saber disso. Mas estou sabendo também que há um interesse de manipulação das pessoas para virem para cá concordar. Não vamos concordar, vamos debater e a partir do debate a gente pode chegar a um objetivo. Essa é a questão que eu coloco. Obrigado. Então a questão se coloca em 2 pontos. Primeiro, em que medida está o IBAMA capacitado na apreciação desse licenciamento, assegurar que seja dado continuidade ao nosso desenvolvimento sustentável, evitando essas pressões ilegítimas. Segundo, em que medida o governo federal está disposto e vai desenvolver em nossa região
programas específicos para o desenvolvimento sustentável é sua responsabilidade. Os técnicos utilizavam uma linguagem que não era entendida pelos moradores, principalmente das comunidades ribeirinhas, as mais afetadas. Falo muita coisa, mas nada de interesse para a gente. Do meu ponto de vista, nada de interesse para a gente, porque fala uma coisa, a gente não entende mais ou menos, uns entendem mais ou menos, outros não entendem nada. Quando a gente faz uma pergunta para eles, realmente uma coisa da nossa linguagem que a gente vai entender, eles não é com eles, é com outra pessoa. Então a gente fica até perdido, fica praticamente só escutando eles falarem. Eles falam o que querem, tá bom, valeu, obrigado, dá uma comidinha para um, comidinha para outro e vai embora. Apesar de aparecerem de vez em quando e fazer algumas reuniões nas comunidades ribeirinhas, a linguagem nunca foi acessível e nunca houve entendimento e garantias concretas a estas populações. Nós queremos o que é nosso de direito, entendeu? Nós hoje não temos nenhum documento assinado por ninguém que nos assegure de que nós vamos ter o que nós temos aqui. As empresas empreendedoras que estão aqui não podem fazer nenhum compromisso com vocês no papel, até porque eles são concorrentes. Mas agora eu te pergunto, cadê as autoridades que podem fazer compromisso com vocês? Por que eles não estão aqui? Será porque vocês pensam por quê? Porque eu tenho a minha opinião formada e não tem que ser a opinião de vocês. Mas eu acredito que o INCRA não está aqui porque o INCRA não quer se comprometer com vocês. O governador foi embora porque também não quer se comprometer com vocês. Muitas pessoas estão se iludindo com o que possa vir receber e o que venha fazer com aquele dinheiro ou benefício que eles venham dar, sendo que não tem totalmente o reconhecimento do que possa realmente o que vai acontecer com a gente, né? Porque as conversas deles são bonitas, isso, aquilo, outro, e a gente, uns que não entende tanto, tem um pouco de conhecimento das coisas, fica embaralhado, fica, poxa, vai ser ótimo, nós para a cidade, vai ser bom esse quilômetro, vamos receber uma quantidade, vai dar para nós viver bacana, sendo que a realidade não é essa. Você vê tanto que a briga entre a usina São Mel com as comunidades de lá até hoje ainda rola, né? Então a gente, por aí, a gente tem que tirar um pouco de exemplo. Uma das preocupações é o que acontece com a construção de barragem. É o período que eles falam de remanejamento, que é o deslocamento, que na verdade na prática é a expulsão das famílias. Porque sai o licenciamento, eles começam a construir a obra. Feito o paredão, eles vão encher as comportas, né? Então é o processo que inicia o despejo das famílias. E muitas vezes não dão a garantia, porque que nem está sendo nas audiências, né? Eles apontam como é que vai ser, né? Mas não dão garantia a nada para a população. Isso é uma preocupação muito grande do MAB, que é a garantia dos direitos das famílias, né? E o processo também, porque é expulsão, eles derrubam casas, as famílias muitas das vezes vêm para a periferia da cidade, morando na casa de parente. Nesse período, as famílias passam fome, entendeu? Você vê a história de suicídio até. No Mato Grosso aconteceu isso, em Manso, pela própria empresa Furnas. Então, assim, ó, esse processo, que é essa transição aí do deslocamento, que é a expulsão das famílias, é um processo muito cruel, que ela tem que ser de forma mais humana, e na prática não acontece isso. Se realmente for feito o que está falando aqui, realmente será inédito no mundo esse tipo de empreendimento, porque nós sabemos que aonde houve barragem, só houve fome, miséria e destruição. Eu acho que é importante, eu como um dos atingidos, estou aqui, né, para levar a nossa mensagem de como nós fomos despejados, essa mesma sereia que estão contando aqui, um dia contaram para os nossos pais. Hoje, a maior parte dos nossos pais não estão mais para ouvir essa história. Problemas sérios, como os de contaminação por mercúrio, foram subdimensionados, pouco estudados e discutidos. Olha, em relação ao mercúrio, há um questionamento muito grande no que se refere ao mercúrio que está em Santo Antônio. Por que Santo Antônio? Nessa parte aqui do rio, teve muito garimpo, então o mercúrio que
que ficou no sedimento correu até Santo Antônio, né? Dessa forma, por causa do lago, esse mercúrio vai entrar no lençol freático da cidade e vai contaminar o lençol freático da cidade. O lençol freático sendo contaminado por esse mercúrio, ele vai se espalhar pela cidade inteira. E a gente tem na cidade de Porto Velho em torno de 60% das pessoas que consomem água do lençol freático, ou seja, com poços artesianos. Dessa forma, esses poços sendo contaminados com mercúrio pode ser uma grande crise na questão da saúde para o estado de Rondônia e Porto Velho. Um estudo feito pelo WWF Brasil, em parceria com diversas entidades do setor energético brasileiro, aponta as consequências do atual modelo de geração de energia e soluções sustentáveis para o desenvolvimento da matriz energética nacional. Tenho em mãos aqui um estudo recentemente publicado pelo WWF que aponta como melhor saída para evitar um novo apagão no Brasil, que é o principal, digamos assim, motivador do governo federal para estar implementando essa obra. A gente coloca que não é a construção de novas hidrelétricas, mas investimentos responsáveis no reaproveitamento energético. Por quê? Porque o Brasil perde cerca de 40% da sua energia gerada na sua rede de transmissão, tá? Que é obsoleta, ultrapassada. Ué, isso é verdade. Quem está vaiando, por favor, que vá realmente aos fatos, porque isso aí tem pesquisa da USP que comprova isso. E aí eu diria, e nós também... Eu vou garantir a palavra. Eu não vou... A debatedora. Eu estou pedindo para me garantir a palavra, que a plateia se mantenha respeitando a palavra. Eu não estou falando nenhuma inverdade, tá? Eu estou trazendo um estudo científico publicado pela USP, tá? E aí eu diria isso, que nós, como brasileiros, temos a responsabilidade de realmente optar pelo melhor desenvolvimento limpo. Não há dúvidas de que todos queremos um desenvolvimento para a região amazônica. Mas a que custo? Né? E essa, eu acho que é a grande pergunta que a gente tem que encontrar a solução junto. Dentre os diversos problemas que sequer foram mencionados nos estudos do governo estão a perda da biodiversidade, o comprometimento da segurança alimentar e econômica de centenas de famílias ribeirinhas, incerteza quanto ao tamanho da área de alagamento que, segundo o IBAMA, será maior que a apresentada nos estudos, afetará diretamente território boliviano, unidades de conservação, a total desconsideração dos territórios indígenas, inclusive de índios isolados, poderiam entrar na pauta das discussões, pois não foram sequer considerados. Infelizmente, a pressa do governo em atender interesses difusos dos grandes centros produtivos impede o aprofundamento destas questões e colocam essa construção à frente das vidas da região. A visão de exploração dos recursos naturais da Amazônia, desconsiderando suas populações tradicionais e suas necessidades reais, continua a ser a tônica de governos comprometidos com o enriquecimento de minorias do país.
Carlos Alberto, o que você está achando da construção da hidrelétrica?